E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, aqui é o Comics Code. Vamos então aqui para a nossa sexta aula, tá? No nosso projeto aqui de deploy de microserviços com Kubernetes. Na aula anterior a gente já criou, né, os nossos deployments e também o nosso namespace. O que a gente vai começar a fazer agora é a criação dos nossos services, tá? Para depois, por último, a gente só criar nosso config map e incluir nossas variáveis de ambiente. Vamos então para os services, porque o service ele é um pouco mais tranquilo, eu pelo menos considero. Por exemplo, eu criei um diretório chamado services aqui, né? Vou criar aqui agora, ó, então, os três services. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, gateway API service.yaml. Vou copiar aqui o nome para ficar no padrão. Eu vou colocar aqui storage API, tá? E também a gente vai criar um para o StorageDB. Beleza, temos aqui nossos três services. Vamos começar pelo gateway, que eu acho que vai ser o principal aqui nosso, tá bom? Então, olha, se você como eu falei para vocês, né, com aquela extensão do Kubernetes, se você digitar service, vocês podem ver que ele já te dá aqui o preview e ele vai criar para você a estrutura básica, beleza? Então, olha, o que a gente vai fazer aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer então é criar uma nomenclatura. Como eu falei para vocês, API version, kind e metadata são dados aí que vêm geralmente por padrão, que são básicos aí nas estruturas de objetos do Kubernetes. Aqui em metadata, então, a gente vai colocar o name e o namespace. O name, então, vai ser storage, vai ser gateway API SVC de service, tá? Esse aqui é um padrão de nome. E aqui em namespace a gente vai colocar como o nosso storage NS, né? Que a gente já tinha criado anteriormente. Aqui no selector dele, aqui, olha, no app, a gente vai colocar Gateway API, que esse aqui, no caso, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, olha, Gateway API. A gente colocou aqui, olha, que o match labels dele, o selector, a gente colocou como Gateway API. O que significa isso? O service aqui, ele basicamente vai redirecionar as portas para a gente conseguir acessar o nosso deployment. Então, ele vai pegar através do selector. O selector, então, ele vai possuir um label. O label que a gente definiu aqui é um label que a chave é app e o valor é gateway API. Então a gente vai fazer a mesma coisa. O selector dele, quando a label tiver uma chave de app com valor gateway API, ele já sabe que é para redirecionar para esse deployment aqui, beleza? Outras coisas que a gente vai ter que incluir agora é o seguinte, é o tipo de especificação desse service. A gente tem esses quatro valores aqui, tá? Cluster IP, Load Balance, Node Port e External Name, beleza? O que vai significar cada uma dessas coisas? Vocês podem até ver, olha, eu vou colocar aqui para vocês a documentação do service aqui na API do Kubernetes, tá? Então, olha, deixa eu ver se acha o type aqui. Beleza, ele tem as explicações do que é cada um desses types. Vamos ver aqui então, olha. O Cluster IP, eu acho que eu até já comentei nas aulas anteriores, basicamente ele é um serviço que ele só é possível de acessar internamente dentro do cluster, através do IP, porém o acesso ele é puramente interno, você não vai conseguir acessar isso aqui externamente. Node Port, ele vai expor o serviço externamente, tá? Através do IP que está ali interno no cluster. Load Balancer, ele é bem parecido com o Node Port, mas a diferença é que ele vai prover pra gente um balanceador de carga, né? Como a gente está rodando local aqui, a gente não vai, pelo Minikube, a gente não consegue utilizar a funcionalidade de Load Balancer. Mas, se você estiver rodando isso aqui em algum ambiente cloud, na AWS, na Google Cloud, na Azure, você consegue utilizar essa funcionalidade de Load Balancer, beleza? E tem os nomes externos também, que sinceramente eu acabei nunca trabalhando até o momento, tá? Mas ele vai mapear os conteúdos desse serviço a um nome externo. Por exemplo, provavelmente para alguma solução para resolução de DNS, beleza, pessoal? Vamos colocar então o type. Esse aqui então, olha, o Gateway API, a gente quer poder acessar ele externamente. Então ele vai ser um Node Port, beleza? Aqui a gente já tem o nosso definido aqui então nosso Node Port, a gente tem nosso Selector, a gente só vai precisar agora definir aqui as portas e o nosso protocolo, tá? Então, olha, vocês podem ver o seguinte, deixa eu ver aqui, Target, beleza. Então a gente vai precisar da porta e da porta de Target, tá, pessoal? O que é isso aqui? A porta interna do container e a porta externa que vai estar sendo mapeado para dentro do cluster.
a gente vai manter exatamente as mesmas portas que a gente colocou no nosso deployment, beleza? Ó, então a gente colocou que o container aqui vai estar rodando internamente na porta 8080, então a gente vai mapear a porta 8080 para o target 8080. Eu vou colocar mais uma informação aqui, que é o node port, tá? Nesse caso, por que eu vou colocar o node port? Vocês podem ver aqui na documentação, ó, que ele é um valor opcional, tá? Se você não especificar, ele vai acabar criando uma node port para você, mas eu acho interessante que a gente adicione essa informação aqui. Detalhe, tá, pessoal? Como a gente tem um node port aqui, a gente vai especificar. Porém, se for por exemplo, um cluster IP, a gente não precisa especificar esse valor. Eu vou colocar a node port 3080, beleza? Vai ficar nessa porta aqui. O target port e o port aqui também já está definido. Vamos colocar mais uma propriedade, que é o protocolo, que a gente vai colocar como TCP, beleza? Porque esse aqui vai ser o protocolo de comunicação que o nosso service vai mapear para o nosso deployment. A gente pode, inclusive, copiar toda essa estrutura e colar aqui para o Storage API e para o Storage DB, tá? Vai ser bem parecido, a gente vai mudar aqui de Gateway para Storage, beleza? A diferença aqui, o type do Storage API vai ser Cluster IP. Por que vai ser Cluster IP? A gente não precisa acessar, a gente não precisa conceder acesso externo do cluster para esse serviço, porque quem vai fazer isso é o Gateway. O serviço vai rodar apenas internamente, a gente nunca nem vai ter noção da existência desse cara. A porta e o target port a gente vai deixar como 8081, né, conforme a gente definiu aqui no nosso deployment, ó, porta 8081. E o serviço dele a gente vai manter como TCP. Agora a gente vai remover o node port. Ele não vai ter um node port porque ele não é do tipo node port, beleza? Vamos remover isso aqui. E vamos fazer a mesma coisa com o Storage DB. Aqui então vai ser Storage DB. O selector dele também é Storage DB. E aqui a porta vai ser 27017 e o target port também. A gente vai remover esse node port e aqui o type a gente vai mudar também para cluster IP. Beleza, pessoal? Essa é a definição dos nossos services. É bem simples também a estrutura desse objeto, pelo menos para o que a gente está fazendo aqui, né? É óbvio que se você tiver uma infraestrutura mais robusta, isso vai acabar ficando um pouco mais complexo, mas para o que a gente tem aqui, isso aqui já vai ser o suficiente. A gente já pode definir a criação dessas services aqui então, olha. Eu vou rodar um terminal aqui. Então, kubectl apply -f, a gente vai colocar /services, e vocês podem ver que ele vai criar esses 3 services aqui pra gente, olha. A gente pode até já tentar fazer um acesso na nossa API, pelo menos para ver se vai ter algum ponto de alteração aqui, tá? Se ele vai pelo menos logar alguma informação pra gente. Se a gente tentar acessar localhost /8080, vocês podem ver que ele não vai funcionar. Por quê? Essas portas 8080, elas funcionam internamente no cluster. Isso aqui é a porta do container e o target port que vai estar sendo exposto dentro do cluster. A gente precisa acessar essa porta 3080. Só de fazer isso aqui, a gente também não vai conseguir. Por quê? O Minikube, ele não dá o acesso direto pra gente. Se a gente estivesse rodando através de outro cluster criado sem ser pelo Minikube, como eu falei pra vocês lá pelo Docker, talvez ele funcionasse. Mas, talvez não, ele funcionaria porque eu já fiz esse teste. Mas aqui a gente vai ter que fazer um esquema chamado Port Forwarding, tá? Inclusive, eu vou colocar pra vocês, eu já coloquei pra vocês alguns comandos aqui, tá? Pra gente conseguir fazer tudo isso aqui de uma maneira mais rápida. Mas o que é basicamente? Eu vou então fazer um mapeamento de portas pelo Kubernetes mesmo. Eu vou abrir um outro terminal aqui. O comandinho é esse cara aqui, olha, tá beleza? Então, kubectl port forward. Beleza? Daí a gente vai especificar o nome do nosso service, então svc barra, porque você está especificando um service para fazer, você pode fazer com deployment, com pod, a gente vai fazer com o nosso service. Então, qual que é o nome do nosso service? É Gateway API SVC. A gente já rodou isso aqui no terminal para visualizar, então caso você tenha alguma dúvida em relação ao nome, ele vai estar aqui, olha, Gateway API SVC. E agora a gente vai fazer exatamente esse roteamento das portas aqui, olha. Então, porta 3080, que é a porta que eu quero acessar externamente do meu cluster. Externo ao meu cluster, então, quando eu bater na porta 3080, eu quero que ele acesse internamente o cluster na minha service na porta 8080 que a gente definiu aqui, olha. Então, a gente vai pedir para o Minikube dar um acesso externo
para a porta 3080, redirecionando para a porta 3080. O service vai então pegar essa informação através desse label de Gateway API e vai bater lá nos nossos pods do nosso deployment. Conseguiu ver agora como que tudo está funcionando? Obviamente isso não vai funcionar a nossa chamada, porque, pessoal, a gente não tem variáveis de ambiente definidas. Mas eu acho que com isso a gente consegue pelo menos... Gateway API SVC não foi encontrado, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é por causa que eu não especifiquei o nosso namespace, tá? Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode só colocar aqui, menos namespace, storegns. Ele já fez o forwarding da porta, ó. Então ele já está fazendo o redirecionamento. Vamos tentar novamente? Ó, beleza. Esse cannot get é porque a gente não tem esse endpoint mapeado, mas a nossa API já está acessível através do Kubernetes. A gente já fez o deploy. Eu tenho até um endpoint mapeado. Vai dar erro, tá, pessoal? Não vai funcionar. Por quê? Porque as variáveis de ambiente não estão definidas. Mas vamos mandar uma requisição só para ver se ele vai passar qualquer coisa, estourar um erro ou coisa do tipo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer, pelo menos ele logar um erro. Então, beleza, ó, eu já estou aqui, localhost 3080/API/data, é um post, né? É aquele mesmo endpoint que eu já tinha informado anteriormente. Vamos mandar isso aqui então. Olha que legal, deu resposta. Deu esse status aqui que ele não consegue ler de undefined, porque provavelmente por não ter alguma variável de ambiente, ele quebrou alguma coisa lá. Mas olha que massa, já está funcionando, está retornando a nossa API aqui, mesmo que com erro, porque não está conseguindo acessar, mas a nossa API já está sendo acessível aqui ao nosso cluster do Kubernetes, beleza, pessoal? Isso aqui já é muito interessante que a gente consiga executar. Mais uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: vocês perceberam que nessas aulas todas, o tempo todo a gente tem que ficar especificando menos namespace e o nome do namespace para conseguir visualizar pods, service, deployments, para realizar alterações. Você pode utilizar esse comando aqui, olha, para você conseguir setar no contexto atual que você está executando o seu Kubernetes, que o contexto vai sempre apontar para o storegns como namespace. Então vamos lá, olha, kubectl, config set context, daí você vai colocar menos namespace e o nome do seu namespace, storegns. E você tem que também passar que ele é o atual, né? Então, menos current, menos namespace e o storegns para ele colocar isso no contexto. Pronto, olha, o contexto do Minikube foi modificado. Então agora, se você dá um kubectl get pods, você já visualiza todos os pods do nosso atual namespace, que é o storage. Por que eu fiz isso? Para que a gente não tenha que toda hora ficar especificando menos namespace, porque é meio chato. Se você der kubectl get deployments, você vai visualizar os deployments ali que estão criados, quantos pods que tem ali. Se você só quiser ver os serviços, você pode colocar get svc, que ele já vai te dar também. Isso aqui é mais para auxiliar a gente aqui, para não ter que toda hora colocar essa flagzinha de namespace, tá? Porque é meio chatinho, fica muito grande o comando. E agora vocês podem ver então que está sendo realizado o nosso port forward, olha, ele já está realizando a conexão e nosso serviço já está exposto. Na próxima aula então a gente vai começar com a config map para definir as variáveis de ambiente. A gente poderia, pessoal, definir as variáveis de ambiente diretamente aqui no nosso deployment. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Mas é interessante que a gente consiga fazer isso através de algo externo. O config map, ele é, exatamente como o nome diz, um mapa de configuração, tá? Ele vai ser um objeto que basicamente define valores que são chave e valor, para que você consiga acessar externamente esses dados e não deixe tudo aqui dentro do seu deployment. Bom, pessoal, nessa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês curtiram e puderem compartilhar, eu agradeceria muito. Muito obrigado e até mais.